José, o carpinteiro, pai de Jesus, um cavaleiro templário? Se algum dia você leu a Bíblia, conhece a história de José, o pai de Jesus, um carpinteiro, companheiro de Maria, que carregou o filho direto de Deus em seu ventre. Mas você sabia que existe uma outra história muito interessante que diz que José não foi carpinteiro, mas o primeiro cavaleiro de Cristo. Ou melhor, o primeiro cavaleiro templário a compor a guarda da Sagrada Família. Olá, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal mundoproibido.net. Neste vídeo eu vou te contar uma história definitivamente sensacional, mas você precisa assistir até o último minuto e prestar bastante atenção. Mas antes, se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e me siga lá no Instagram. Somente no Instagram, no canal, você saberá sobre os novos vídeos. Eu sou Wagner Souza e você está prestes a entrar em um mundo misteriosamente proibido. É bem provável que você já tenha assistido ao filme Código da Vinci. No filme se buscava a linhagem do Santo Graal e dos descendentes de Jesus Cristo. Não foi isso? Vocês lembram que o filme causou muita polêmica porque misturaram fatos históricos com a ficção. Ao final, a gente se pergunta o que realmente teria ocorrido com a Sagrada Família. Bem, mas antes de prosseguir, vou deixar na descrição do canal os 3 vídeos anteriores que fizemos que tratam da outra história de Jesus, para quem quiser se aprofundar. Mas não se preocupe, eu farei aqui um resumão para contextualizar, depois te darei novas informações. Seguinte, tudo o que foi dito vem de um livro chamado Mito Jesus. Esse livro descreve em detalhes meticulosos as características, histórias e narrativas sobre a família real, sobre Jesus e sobre seu pai José. E nesses vídeos te contei que Jesus não se chamava Jesus. Seu nome real era Yeshua ben Pandira, também chamado de o Cristo Filho de Pantera. Pantera é o sobrenome de José, pai de Jesus. Te contei que ele não foi um carpinteiro, mas um cavaleiro especializado em arco e flecha, ou seja, um arqueiro. Seu nome real era Tiberius Júlio Abnes Pantera de Sidônia, ou Fenícia hoje como conhecemos. E por fim, falei sobre a possibilidade dele ter sido, na verdade, o primeiro entre os 12 apóstolos de Cristo e o primeiro cavaleiro a compor a guarda da Sagrada Família. Partindo desse ponto, a pergunta continua: o que realmente pode ter acontecido com a Sagrada Família? Para começar, eu preciso te falar sobre um personagem que você conhece. Estou falando do famoso Rei Arthur, que tem vários filmes dedicados às suas histórias. Bem, o Rei Arthur tinha 12 discípulos, dos quais haviam cavaleiros e monges. O que poucos sabem é que essas histórias tão legais influenciaram diversas culturas ao redor do mundo, inspirando inclusive a criação de outras ordens de cavaleiros. O motivo foi o seguinte: nessas ordens havia uma ideologia chamada de A Fraterna Unidade Templária. Guardam esse nome? Bem, e esse ideal templário encontramos nos contos e outras histórias famosas, como a dos Cavaleiros da Távola Redonda. Lembram disso? E é nesse ponto que o livro O Mito Jesus aparece. Ele nos deu informações históricas importantes, claro, sobre José, o pai de Jesus, porém defendeu a mesma ideia do filme Código da Vinci. Sim, estou falando do Priorado de Sião. De maneira bem resumida, o filme Código da Vinci nos conta que Maria de Magdala, a Madalena, teria viajado para a França, tido uma filha com Jesus, possivelmente com o nome de Sara, e começaram a dinastia merovíngia dos cavaleiros. Essa é a história do filme. Porém, para a maioria das ordens iniciáticas, que você provavelmente conhece como sociedades discretas ou sociedades secretas, a história não é essa. Então, qual seria? Bem, conforme várias correntes de pensadores e estudiosos, José teria sido o guardião discreto do Graal. Tá, mas como assim? O pai de Jesus tinha uma função confiada pelo próprio Cristo a um tal de Josefes.
Josefes, para muitos pesquisadores, pode ter sido filho de José de Arimateia, o tio-avô de Jesus. Sabemos que Arimateia tinha uma grande influência lá no sinédrio judaico e atuava ali como uma ponte entre os romanos e hebreus. José então tinha a função de proteger o Graal, porém ele mesmo também foi um grande patriarca. E por essa e outras razões que irei te contar ao longo do vídeo, para um caminhão de historiadores, José realmente pode ter sido o primeiro grande protetor da Sagrada Família. Muito lindo isso, né? Imagine se você tivesse essa função. Você tem alguma dúvida que sua vida estaria em risco? Pois é, mas o mais bonito é o que ninguém fala. José poderia ter feito corpo mole, porém se dedicou totalmente à função, colocando sua vida em risco para proteger a de Maria, de Jesus, bem como de seus familiares. Fez isso de corpo e alma por causa de seus grandes valores espirituais. Mas quais valores espirituais? Seriam aqueles do Priorado de Sião, aparecidos no filme de Código da Vinci? Não. E agora vamos começar a juntar os pontos. Naquela época existiam os povos merovíngios, que eu disse no início. A dinastia merovingia de cavaleiros. Bem, esse nome se dá por causa do líder do primeiro exército, que se chamava Meroveu. Eram guerreiros que se converteram do paganismo ao cristianismo a fim de selar uma aliança com o Império Romano. Mas tinham inimigos, os visigodos e os ostrogodos, que invadiram a Roma em 410 d.C. Mas qual era o interesse? É evidente que eram vários, mas o principal interesse era ampliar seu território. Para isso acontecer, precisavam da ajuda dos romanos, o que, de fato, acabou acontecendo. Tempos depois, houve um racha com os francos, que acabaram se tornando líderes naquela região, mas com outro nome. Se chamavam carolíngios. E os guerreiros juntos eram franco-germanos, e eram os mesmos bárbaros de sempre. Lutavam por poder, conquista e dominação. Bem, dito isso, você deve estar se perguntando: onde entram os cavaleiros templários? Naquele tempo ainda não existia o conceito de cavalaria, isto é, cavaleiros com valores cristãos. Esses valores foram conhecidos a partir do século X e melhor divulgados ao mundo com as cruzadas e com as ordens dos templários a partir do século XII. A partir daí, esses valores entram na cultura da Idade Média com os contos do rei Arthur que eu te contei no início. Desta maneira, trouxeram de volta os ideais que foram traçados por Bernardo de Claraval, que você conhece como São Bernardo. Mas não porém, esses ideais já existiam antes dos Cavaleiros Templários. Mas Wagner, como é que é? Eles vieram dos bispos guerreiros com seus votos beneditinos. Bispos guerreiros, Wagner? Como assim? E os votos de não praticar violência? E agora vai ficar mais interessante. É verdade, realmente os bispos tinham votos de não derramar sangue, mas teve um porém. Existia o chamado Cerco de Asti, comandado pelo arcebispo Arnoldo. Então, nesse momento da história, os bispos foram autorizados a abandonar os votos. Ou seja, o que ninguém fala é que o sacerdócio também se realizou pela espada. Bernardo de Claraval, ou São Bernardo, depois de se tornar secretário do Concílio de Troyes, recebeu um ok para criar sua própria regra monástica. E isso foi absorvido por todas as ordens de monges guerreiros. Bem, mas quais regras? E agora, se você estiver de pé, é melhor se sentar para não cair da cadeira, porque muito do que você achava que sabia cairá por terra. Sabe por quê? Porque essas regras ou conceitos morais você conhece muito bem, ou no mínimo já ouviu falar. Conceitos de humildade e lealdade. Lembram do ideal dos templários que eu disse no início? Ideal da unidade fraterna. Então temos humildade, igualdade e fraternidade. Bem, mas tudo isso é realmente muito lindo, mas a realidade de hoje está bem longe do passado. Isso porque esses valores deveriam ser seguidos à risca até hoje pelas ordens iniciáticas sérias, mas infelizmente não são. Por fim, como os concílios e a ordem templária estavam em ação, os bispos puderam largar as armas e voltar a ser apenas bispos. E diante disso, é muito complicado haver alguma possibilidade dos merovingios ou carolíngios, os chamados franco-maçons, terem trazido esses valores durante o período de guerras e conquistas medievais. Por isso Jesus disse:
Para o vídeo ficar mais completo, é importante saber que Bernardo de Claraval, ou melhor, São Bernardo, não inventou regras assim do nada e depois repassou aos templários. Não. Esses valores são mais antigos. E é a partir desse ponto que acontecerá o que sempre acontece quando faço vídeos assim. Quando eu terminar, você irá me mandar muitas mensagens querendo saber mais. E você sabe, vai vendo. Isso porque esses valores têm outra procedência. Eles vêm dos drusos, ou melhor, dos essênios, porque os essênios são descendentes dos drusos. Eles são repassados pela ordem maior dos essênios, que se chamava Nazars, lá na região do Monte Carmelo. Os Nazars habitaram a região histórica de Israel há 3.000 anos até os dias atuais. Pronto, estava indo bem e agora o Wagner começou a inventar as coisas. Bem, eu nada invento. Te disse nos 3 vídeos anteriores que essa informação vem do PhD em religião chamado Reza Aslan, em sua obra Zelota. Ele conclui, entre outras coisas, que Nazaré de fato nunca existiu. Isso mesmo que você ouviu. Esse nome veio de um grupo da Galiléia que habitava a região, que eram conhecidos como narizeus. Outra curiosidade é que estudos recentes realizados por cientistas independentes e autorizados pelo Vaticano, ao analisarem vestígios do DNA do sangue contido no Santo Sudário de Turim, concluíram que eles vêm da mesma região do Monte Carmelo, ou seja, desses mesmos drusos essênios. E como você é mais do que inteligente, sabe que eu estou falando do manto encontrado por Maria de Magdala no túmulo de Jesus. Ai, Wagner, como você inventa as coisas, cruz credo, Ave Maria, meu padre Cícero. Portanto, os valores morais de humildade, lealdade e fraternidade vêm dos Nazars, drusos ou essênios e não do franco-germanos. E esse é o motivo pelo qual Tibério José, pai de Jesus, membro das ordens de cavalaria, com a essência dos monges sagrados, era uma espécie de santo, uma vez que era a grande referência moral a ser seguida. Aliás, como sabemos, a Igreja Católica transformou José em São José. Mas, de fato, sua influência militar atravessou gerações, norteando as ordens dos monges guerreiros, claro, e dos cavaleiros em Cristo, até hoje nos dias atuais. Para finalizar, após a ceia da Páscoa e antes da recolhida no Monte das Oliveiras, Jesus disse: Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Se inscreva aqui embaixo, me siga no Instagram. É uma outra história muito desconhecida que você verá somente aqui no Mundo Proibido. Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.